por ano, assim, lá nos Estados Unidos. Então, imaginem isso. Se fosse uma atividade de alto risco, né? E outros países aderiram. Inglaterra adere. Tem países que têm uma grande dificuldade que não aderem. Por exemplo, o caso da França. Por que a França não adere? A França não adere porque 70% da energia da França é energia nuclear e não tem o que fazer essas enormes usinas da década de 70 ainda. Ele vai ter que continuar produzindo, não dá para parar. Cada país tem as suas dificuldades, né? Mas o fato, a Alemanha não tem, a Alemanha só tem um pouquinho, a partinha de gás no norte da Alemanha, perto do Mar do Norte, né? E uma área super ocupada. Mas a Inglaterra está autorizada, né? Que tem uma parte norte da Inglaterra. A Polônia quer o gás, se não conseguiu, ainda que as empresas fossem para lá por uma questão de instabilidade política. O Scheibe mostrou aqui aquela questão da redução da produção. A redução da produção de 2015 para cá, né, por causa da redução do preço do petróleo. Não é porque, na verdade, o gás está dando o que tinha que dar, né? Não. Certamente vai ter que dar muito, e muito para dar ainda nos Estados Unidos. Tanto que a previsão deles é de o crescimento continuar até 2035. Contínuo crescimento. Então eu não vejo dessa forma que o caro perguntador fez aqui, não vejo dessa forma, não sei como é que ele pode ver dessa forma também, eu não consigo ver. Daí a dificuldade também de eu responder para ele. Gostaria de poder responder, realmente, todas as questões dele, todas as questões que ele falou, gostaria de responder. Mas é difícil, eu não vejo dessa forma. Não? Tem mais uma pergunta também para o Paulo. O refracking, existe refracking? Tem sido muito comentado como um fator de diminuição de eventual contaminação da água de injeção e pós-tratamento. Esse sistema usa esferas de plástico no lugar de químicos e que são recuperados no final do processo. Como anda esse método dentro do processo? Bom, do jeito que foi falado eu não conheço, mas o refraturamento ocorre, né, cerca, por exemplo, de 5 anos depois da produção, vai reduzindo a pressão, ocorre um refraturamento nos poços, né, volta para ter uma nova intervenção, então, da empresa, e é utilizado o mesmo material, né, e as esferas são de vidro, hoje atualmente são de vidro, de início era areia, né, areia de quartzosa, areia que era colocada. Aqui tem depois ela que já está há bastante tempo. E daí, cadê o presidente? O presidente da AGEPAR, cadê? Fugiu? Não, vamos ver o limite aqui de horário aqui. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos Ferreira, do Instituto Mata Atlântica. Realmente a gente... Carlos Ferreira, do Instituto Mata Atlântica. E referente a essa situação que está exposta, que a gente sabe que todo mundo precisa de energia, até o Paulo Soares falou uma coisa super importante. Eu, há quase 20 anos, tinha 3 supermercados. Vendi os 3 para comprar uma área de Mata Atlântica em Campo Largo, porque estava sendo dizimada pela indústria do carvão, a Polovi, certo? Tem a Germe, Polovi e todas as outras. Então, às vezes a gente não vê o custo de uma xícara, o custo social de uma xícara. A gente está vendo hoje que eu consegui preservar uma área de 10 milhões de metros quadrados de floresta, porque chegou o gás em Campo Largo. Certo? Ótimo, maravilhoso. Mas o dano foi feito. Em volta da nossa propriedade não existe floresta. E hoje nós temos as nascentes do rio Assungui dentro dessa floresta e São Paulo está bebendo água dali hoje. 6 milhões e meio de habitantes hoje em São Paulo, pelo Ribeira, está tomando água daqui. Então a gente fala o seguinte, a questão é importante a gente ter energias renováveis. A gente tem cana de açúcar, a gente tem terra.
A gente planta. Se todo sitiante, se todo proprietário de granjas tivesse um biodigestor, teria energia. Se a gente usasse 1/10 da nossa energia solar, eu acho que não faltaria energia em nosso país, porque eu ando direto na Europa e eu vejo Portugal, a Espanha, a França, países pequenos e sem sol, todas as casas, por mais humildes, têm lá as suas placas solares. Quando não tem, tem lá, eles chamam de caravelas. Então, funciona. A gente tem que ter outra forma, ótimo, a gente tem que fazer pesquisas. Eu acho que é fundamental. Eu tenho uma propriedade no interior do estado do Paraná, até eu não sabia, inclusive na região de Campo Mourão, pertinho a 50 quilômetros, que eu até ofereço para vocês fazerem pesquisa se quiserem. Eu tenho cana-de-açúcar plantada lá. Se querem fazer pesquisa, tudo bem, mas eu não autorizo fracking, pelo fato de que a Sanepar, praticamente no estado inteiro, usa poços artesianos. E a gente visita muito as ETEs em toda a região metropolitana, as estações de tratamento de esgoto. E nem a Sanepar consegue tratar o esgoto 100%. Eles conseguem tratar, vamos supor aí, 60%, 70%, 50% do real. O resto vai in natura para os rios. Certo? Imaginem os resíduos que acabaram de falar aqui, eu também não sabia disso. Os resíduos contaminantes, se colocar numa estação de tratamento de esgoto que nem o esgoto consegue tratar. Então, eu acho que no mundo hoje, onde 90 países nesse planeta não tem água, a gente tem que priorizar o nosso bem maior, que é a água. Certo? É uma posição do Instituto Mata Atlântica, a nossa posição, é uma realidade, e eu acho que a gente tem que ter alternativas conscientes com a nossa realidade. Certo? Não é dar murro em ponta de faca, ótimo, maravilhoso. A gente sabe que os fósseis são fundamentais para a gente ter uma vida sustentável, até confortável. Mas a gente está pagando um preço e os nossos netos, bisnetos vão pagar um preço maior. Desculpe, eu não peguei o seu nome. Carlos. Carlos, obrigado por ter colocado essa questão da água. E eu concordo contigo. Eu queria só colocar aproveitar para fazer um pequeno comercial. Nós temos um documentário sobre a questão da água produzido, está no YouTube, e o nome é Agua_Vida. Então, quem tiver interesse em consultar esse documentário, são 25 minutos, ele aborda algumas das questões que a gente tratou hoje aqui e sugiro então que quem puder aproveite para conhecer esse documentário. Foi produzido pela TV UFSC junto com a Rede Guarani Serra Geral. É só um comentário bem rápido. Só queria dizer que nós não podemos acreditar que são exclusivos, são mutuamente exclusivos, a água e a energia, né? Aliás, para se ter água, precisa ter energia, né? E na maioria dos casos, para ter energia, precisa ter água. Então, precisa das duas coisas. Nós precisamos, não são mutuamente exclusivos. Precisamos dos dois, de energia e de água, fundamentais para a nossa vida, né? São fundamentais. Eu poderia dizer ainda que foi justamente o petróleo, o gás e o petróleo que salvaram as matas da Europa, o que restou de matas da Europa, porque antes era tudo movido a lenha, né? E na verdade também nos Estados Unidos, quase todos os Estados Unidos, com o aparecimento do petróleo no final do século XIX, né? Aí foi que começaram a se preservar as florestas. E eu acho que as coisas não são incompatíveis. Nós precisamos de tudo, precisamos das florestas, precisamos das matas. Sou também um preservacionista. Tenho também como propriedade particular também assim. E mas acredito que a água também é uma coisa importante, mas a energia também é importante, entende? Só isso aí, não são exclusivos.
Eu pediria ao pessoal não esquecer, antes de sair, deixar o formulário de avaliação ali do debate. Assim, ó, pelo adiantado da hora, temos mais dois, a Maldi poderia vir aqui, e aquele senhor lá. Não, mas então nesse caso, teria que ser ele primeiro aqui, porque já levantou a mão as 3 vezes aqui. Se for coisa rápida, de repente, se a mesa não se opuser, de repente vai. Maldi, por favor. Meu nome é Maldi Nancy, tenho 62 anos de idade, sou membro do quadro de advogados do Poder Executivo do Estado do Paraná, aposentada, trabalho com meio ambiente há 47 anos e com direito ambiental há 35. Tenho uma pergunta muito direta para a Marina e gostaria muito de ouvir também a opinião do professor Scheibe. Professor Paulo, morrerei defendendo o seu direito de ter opiniões, mas lembro que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, eu não tenho perguntas ao senhor, porque o senhor se demonstrou um ardente defensor do gás na morte. Um breve esclarecimento. O Poder Judiciário e a sociedade civil atuam no exato momento em que o Poder Executivo é irresponsável com o patrimônio público. E a ANPT está sendo absolutamente irresponsável com o meu patrimônio, com o patrimônio de todos nós. Primeira coisa, em tese, sequer teria direito de estar mexendo com gases não convencionais, porque a lei de criação não lhe autoriza a isso. Vocês trabalham com petróleo, gás natural e biocombustíveis, para começo de conversa. Em segundo lugar, existe uma coisa chamada princípio de prevenção e princípio de precaução, que qualquer pessoa que já tenha passado perto de uma criança, não precisa nem ter sido pai, mãe, tio, tia, avô, nada. Quando você tem uma criança, você protege coisas quebráveis, tira do alcance dela e coloca algum tipo de obstáculo na frente de tomada. Quando a gente tem a mais completa ignorância sobre a questão do gás da morte, como muito claro aqui ficou, pela explanação da nossa representante da ANP, a gente não sai leiloando isso para iniciativa privada. E aí, parabéns, professor. Este é outro crime de lesa pátria. Não sabemos sequer o que são essas jacidas. Temos muita clareza, até a Alemanha, inclusive, aqui presente, e eu agradeço muito por isso, me deixa muito feliz, porque Merkel já proibiu esta prática nefasta, que é a exploração do gás de fracking. Voltando, sabemos que não sabemos, sabemos que temos que buscar informação, sabemos que precisamos de energia e temos um projeto até 2035 para desenvolver N energias. E estamos leiloando da forma mais irresponsável possível jazidas que a gente não conhece. Desculpe a ANP, vocês estão sendo absolutamente irresponsáveis e sim, nós vamos continuar judicializando porque nós não vamos permitir que isto possa ser feito dessa maneira. Se vocês estivessem cumprindo a lei, vocês teriam que ter apresentado estudo de impacto ambiental para a aquisição sísmica, porque sim, aquisição sísmica é uma atividade altamente predatória de recursos naturais, de recursos sociais, de recursos econômicos, de recursos culturais. Vocês estão completamente ao arrepio da lei e eu sugiro que se leia a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 3º, o que é degradação ambiental, o que é poluição ambiental. Tá certo? Qualquer pessoa que leia isso vai saber que a aquisição sísmica é uma atividade altamente predatória. Vocês estão desrespeitando a ANP, completamente o relatório do GTPEC, vocês estão passando por cima das conclusões dos seus próprios técnicos, que orientaram MMA, MME, IBAMA, que não poderiam estar sendo feitas essas coisas que estão sendo feitas. Então a pergunta é essa: como é que a gente faz para que vocês assumam um papel mais responsável, que considere os
direitos fundamentais do ser humano, a Constituição brasileira e, aliás, uma informação. A Constituição do Estado do Paraná acaba de ser alterada por unanimidade da Assembleia Legislativa do Estado. Não se faz fracking no Paraná sem autorização legislativa expressa. E da sociedade civil, obviamente. Desculpem, é uma atividade predatória, é uma atividade de altíssimo risco, já desde o processo de aquisição. Não, vocês não podem trabalhar desse jeito. Nós temos tempo, sim, para fazer uma pesquisa decente, sem precisar ofender a sociedade como vocês estão ofendendo. E eu gostaria de ouvir tanto a Marina quanto o professor Scheib sobre isso. Muito obrigada. Importante essa colocação, porque tem inúmeros fatores equivocados na sua colocação. Eu acho que é muito importante esclarecer. Em primeiro lugar, a ANP atua absolutamente dentro da legalidade. Não há nada nos seus atos que não esteja dentro da legalidade. Não existe esse termo de gás não convencional, esse termo é errôneo. O que é não convencional é o reservatório no qual o gás natural está contido. Então, a ANP regula, sim, o não convencional, porque ela regula a exploração desse tipo de recurso. O gás não existe hidrocarboneto não convencional. Então, o gás é um gás natural como qualquer outro gás. Então, está absolutamente dentro do seu papel legal. A aquisição sísmica ela é tão pouco impactante que ela foi absolutamente dispensada de licenciamento ambiental. Não, é pelo IBAMA, pelo próprio IBAMA. O IBAMA informou que o levantamento sísmico é absolutamente não impactante. Ele é superficial, ele não tem absolutamente nenhuma relação com a exploração de gás folheiro. Com as casas rachadas. As casas rachadas, se houverem, elas serão ressarcidas. 1.700 casas no Paraná. Tem diversas casas que foram rachadas no Paraná em função dos tremores de Londrina, principalmente, que são microsismos naturais, como o próprio professor Soares apresentou. É uma região sísmica, não é uma região sísmica, mas é uma região onde ocorrem abalos sísmicos de menor magnitude. Isso é natural, isso acontece principalmente por esforços de acomodação superficiais. Então, eu acho que é muito necessário ter mais esclarecimento, sim, porque está bem claro que as pessoas estão com informações muito equivocadas, né? Então, a exploração do não convencional, ela só vai acontecer com licenciamento ambiental e ela está absolutamente dentro da legalidade se ela ocorrer. Ela faz parte, sim, da atuação da ANP, visto que é a exploração de gás natural. Então, o que é não convencional é o reservatório, que isso fique bem claro. Não, só mais um detalhe. Também foi muito dito que a ANP tem total ignorância no assunto. Eu quero deixar bem claro que a gente não tem ignorância. Quem falou isso foi você na sua apresentação. Não, eu não disse isso. A senhora compreendeu muito mal. Na realidade, o que eu disse é que a gente não tem como mensurar os volumes de hidrocarbonetos. A gente tem, sim, noção que existe o potencial, existe essa possibilidade, existe regulamentação para isso. E, na verdade, o que a gente não tem o que fazer, não tem como fazer, é mensurar esse volume do potencial que a gente tem, justamente porque a gente nunca explorou esse tipo de recurso antes, nunca produziu, então a gente não tem os dados suficientes para mensurar o volume. Não significa que não se entenda o que está fazendo, que esteja se centrando completamente cego nisso, não. Inclusive, membros do IBAMA, membros de uma porção de outras instituições que o professor Scheib mostrou, participaram do relatório do PROMIMP, do grupo que foi feito para estudar esse tipo de recurso não convencional. Então, só para deixar isso claro, na verdade, nada é feito na ignorância, muito pelo contrário, a gente tem uma base técnica muito sólida, pessoas muito capacitadas e que participam desse tipo de avaliação. Eu acho que tá bastante evidente que há falta de informação. Sem sombra de dúvida, há falta de informação. Eu estava vendo a fotografia desses caminhões há pouco ali, e de fato a pessoa que está andando por uma estrada e vê uma máquina daquelas pela frente, pode ficar pensando, mas o que é esse bicho que está aí na frente, né? Então, não sei, talvez fosse o caso de, antes de lançar um trabalho como esse da exploração sísmica,
fazer um esclarecimento geral da população. Olha, dentro de algum tempo nós estaremos rodando aqui com caminhões assim assim, fotografia, etc. Esses caminhões são para prospecção sísmica. Eles não estão diretamente agora relacionados com a exploração do gás de folhelho, mas eles podem trazer elementos para eventualmente a gente depois julgar essa possibilidade. Também não quer dizer que não tem nada a ver. Não, tem a ver sim, porque está se procurando melhores dados para entender a geologia da região, que é uma região que interessa do ponto de vista do petróleo, tanto para a produção do chamado gás convencional, como do chamado gás não convencional, que não é o gás que é não convencional, você tem toda a razão. O que é não convencional é o processo de aquisição, né? Então, acho sim que existe falta de informação. Como houve falta de informação quando foi lançada a própria licitação, a própria rodada 12, que foi lançada e, de repente, no meio do edital, ocorre uma vez só, no meio do edital, a palavra não convencional. Lá no finzinho do edital tem também não convencional. E aquilo, no momento em que o Gasland fazia sucesso no mundo inteiro, isso chamou a atenção para uma questão que já poderia estar prevista por quem lançou o edital, no sentido de fazer o esclarecimento. E o que é que isso aí significaria, né? Então, eu acho que este direito, digamos assim, da população de ser melhor informada sobre as questões, ele é extremamente importante. E a falta desse esclarecimento muitas vezes pode ocasionar coisas como essa judicialização de uma questão como essa questão da exploração do gás de xisto. O colega Paulo Soares tem toda a razão quando ele diz é raro acontecer um acidente. Agora, não pode ser peremptório dizendo mas se acontecer acidente, pois aconteceu o acidente, como acontece nas outras coisas também. É que esta está especialmente sendo visada porque houve uma campanha internacional contra o fracking e essa campanha pegou como poucas pegam. Na verdade, hoje, em todos os lugares do mundo, existem fortes campanhas contra o fracking. Eu não quis mostrar hoje, mas tem uma foto famosa do Papa Francisco segurando uma camiseta do Atrás, né? Atrás, né? Escrito. Não, ele está segurando. A cara dele até não é muito de quem está muito contente, mas ele está segurando a camisa do Fracking No, né? Junto com colegas argentinos dele, né? Então, essas coisas todas, elas acabam chamando uma atenção para uma questão que talvez até não tivesse a sua importância tão grande. E, de certa forma, eu me atreveria a dizer que ela acaba colocando um bode na sala, porque nós talvez não devêssemos estar discutindo tanto a questão do fracking, mas nós temos que discutir a questão da exploração e do uso do petróleo como fonte energética, porque isso realmente é uma questão extremamente importante. Nós precisamos de energia? Sim, mas eu repito, nós precisamos mesmo de tanta energia? Nós temos que ter clareza que nós jamais produziremos energia suficiente para atender a todos os usos que a imaginação das pessoas que estão a serviço do capital podem criar para o uso da energia. Porque quanto mais energia houver, mais energia será necessária. Não é uma questão assim que o nível de energia é tanto, assim como não é assim que o nível que o tanto de capital é fixo.
A tendência do capital é se expandir cada vez mais, do ponto de vista quantitativo, e se reduzir cada vez mais do ponto de vista de quem são os detentores do grande capital. E isso aí significa que nós realmente precisamos pensar o que é que nós queremos em termos de sociedade. Se o que nós queremos é trabalhar para a expansão do capital, ou se o que nós queremos é a expansão da qualidade da vida de todas as pessoas, e apelar para conceitos como nossos colegas latino-americanos estão apelando em grande parte, que é o conceito do buen vivir. O que é que nós precisamos? Precisamos de mais buen vivir, precisamos de mais qualidade de vida e talvez não tanto de consumo, como nós estamos sendo cada vez mais levados a acreditar que nós precisamos. Um breve comentário também. Acho que realmente a questão não é essa, Scheibe, meu caro amigo e colega Scheibe, da questão do capital. Não é essa porque, na verdade, é de energia mesmo que se precisa. É de energia mesmo. Não é, nós queremos viver bem, todos queremos viver bem, né? Mas mais do que isso, nós precisamos ter coisas básicas, necessidades básicas ser atendidas. E nós estamos muito distantes de atender essas necessidades básicas, muito distantes. E não há como atender as necessidades básicas no mundo atual sem energia, se nós aumentarmos o consumo de energia. Os países desenvolvidos, os países capitalistas, donos do capital, esses já estão diminuindo o seu consumo de energia per capita por causa da eficiência. Esses são capazes de usar uma alta tecnologia, como a da energia solar. Mas nós, aqui na América do Sul, lá na África, vai estar muito distante de nós usarmos a alta energia solar. O lítio, de dezembro do ano passado para agora, multiplicou por 20 vezes o seu preço por causa da fábrica da Tesla de carros elétricos nos Estados Unidos. O preço do carbonato de lítio do minério multiplicou 20 vezes por causa disso. Quer dizer, a bateria, todas essas baterias para carro, essas baterias solares, são feitas à base de lítio. Também vai ter o seu dano. E os capitalistas hoje estão migrando para essas áreas também, quer dizer, então a questão não é do capital, não. Nós estamos muito distantes ainda disso aí, nós estamos do básico, né? Essa energia básica que substituiu a lenha ainda. Esse é o nosso problema ainda. E nós temos aqui poço produzindo, poço com condições de produzir, preparados para produzir na área. Não é só um sonho, não é só uma invenção. Nós temos poços ali preparados para a produção. Essa é uma questão importante. Não é só uma imaginação nossa a respeito do shale gas. Não, tem poços ali, está ali a chama, queimou, está ali, tem uma capacidade de produção. Não vamos aproveitar isso aí? Não é só uma imaginação isso. Não é desconhecimento. Não, isso é conhecimento. Está ali. Sem querer abusar da paciência. Tem mais aqui, tá ele aqui. Fazer uma rodada. Então, eu sou 2 mil. Tem muita gente que está levantando a mão. Não, agora tem mais ele e encerrou. Tem que ser rápido, tem que voltar. Eu sou Ricardo Vidinich, do Instituto de Engenharia, e eu coordeno a Câmara Técnica de Energia. Então, inicialmente, parabéns aos 3 palestrantes pelas brilhantes apresentações. Aprendi muito. Tenho uma pequena pergunta a fazer, mas antes de fazer a pergunta, é importante fazer uma colocação. Então, nós, no Instituto de Engenharia, nos debruçamos na questão de energia e nos manifestamos em todas as audiências públicas. Inicialmente fazemos manifestação da ANEEL, mas sem dúvida faremos para a ANP também, porque as agências reguladoras, elas trabalham com audiências públicas, então elas discutem com a sociedade efetivamente todos os problemas.
E nós temos nos manifestado e recebido a resposta. E daí eu queria só colocar o seguinte, eu peguei aqui o plano 2050 da empresa de planejamento energético. E aqui no plano 2050 ele debruça sobre todas as questões que principalmente o professor discutiu aqui, de eficiência energética, de novas fontes de energia. E mesmo assim, com toda essa evolução, nós em 2050 vamos precisar ainda de 39% de petróleo. Vamos precisar de 11% de gás natural. Vamos ter 23% de eletricidade. Vamos ter ainda 5% de lenha. Vamos ter ainda 14% de derivados de cana-de-açúcar. Então a nossa matriz é complexa, soma tudo. Então a minha pergunta daí para o FRAC, que vai ajudar nessa matriz aqui, é o seguinte. O FRAC retira todo o gás que está lá embaixo ou ainda sobra alguma coisa? Retira todo o óleo que está lá embaixo ou ainda sobra alguma coisa? E pode haver uma solução melhor no futuro? Para responder as últimas questões ficou mais fácil de responder, né? Retira, na média, 10%. Nos casos com boa eficiência, 10% do gás que está lá dentro do folheiro. Tá? Chega a alcançar 16%, e em muitos casos é 5% só que retira. A gente faz, por exemplo, aqui os cálculos que eu fiz, que eu apresentei aqui, é na base de 5%. Tem de 5% e tem de 8%, né, retirado. Então, por isso que é possível fazer novo refraturamento, né, posteriormente. Puxa, desculpa, acho que é a idade. Para o futuro. Eu, particularmente, do que eu vi aí, não vejo essa possibilidade, por exemplo, de energia solar. Isso tem sido bastante calculado, é grande, vai ter essa contribuição grande, com certeza, e muito rapidamente. Esperamos que isso aconteça, né? Mas, por uma questão problema de conservação e manuseio da energia, né, de portabilidade da energia, a energia solar ainda nós vamos precisar muito tempo. Aparentemente, a saída que tem é a pilha uma pilha com tório, a pilha tório, né? Essa é a pilha que está sendo pesquisada para o futuro, porque a de lítio realmente não tem condições de ir muito longe, né? Nós vamos ter muitas baterias de lítio sobrando pelo mundo afora aí. Então, uma outra possibilidade que eu vejo com um potencial muito grande é a energia geotérmica. Na mesma época que eu comentei aqui com o pessoal da Copel a respeito do gás, aqui eu sugeri à Copel que fizesse também um investimento em energia geotérmica aqui. Essa sim é a energia mais segura, mais limpa, não há nenhum dano ao ambiente, não tem. É a energia mais limpa. Tem um estudo do MIT que diz que os Estados Unidos poderia ser inteiramente, facilmente abastecido com energia geotérmica, sem maiores problemas, né? E aqui certamente nós temos esse potencial. Paraná é um estado que tem um potencial geotérmico elevado. Quer dizer, ele tem vários pontos, várias regiões aqui que têm anomalias geotérmicas fortes e poderia se aproveitar. Essa é a minha principal esperança para o futuro, realmente. Além da solar, claro, né, a energia geotérmica. Eu só queria falar uma coisa aqui, que foi mencionado a bateria dos Tesla, dos carros da Tesla. Visitando o meu aluno que estava lá no Canadá, nós demos um passeio também pelos Estados Unidos, nós vimos lá alguns Tesla. É um carro maior do que um Maverick, e me lembrou do Maverick. Me lembrou do Maverick. E é um carro para transporte individual. Quer dizer, se a matriz for de atender transporte individual, essa extrema liberdade que o carro nos confere,
para todas as pessoas, não vai ter energia que chega. Meu nome é Leonardo Seco, eu sou geólogo e para ganhar a vida eu perfuro poços para água, embora sendo um seco. Eu só queria fazer... Eu queria que vocês pensassem comigo rapidamente sobre o seguinte. Países desenvolvidos consumiram os recursos naturais deles completamente até chegar onde eles chegaram. Para a Inglaterra, para os Estados Unidos se aquecer no inverno, eles queimaram toneladas de madeira, que é coisa que nós fazemos hoje. Toledo, Cascavel, Guarapuava e etc., não era uma plantação aqui quando o português chegou. Nós tivemos que consumir o recurso natural que estava sobre essa terra, florestas, cujas toras de araucária tinham mais de 400 anos, 500 anos. Vocês podem verificar uma floresta dessa em Bituruna, aqui no sul do estado, que é a última remanescente. Esse foi o custo da civilização do hemisfério norte. Eles consumiram todo o recurso natural deles e nosso durante a colonização. Então, o preço que foi pago é o preço que foi pago. Ou alguém lá de Toledo que está nos ouvindo agora concorda em devolver aos índios os hectares que estão plantados hoje de soja e trigo? Alguém concorda? Eu, como geólogo, me ressinto muito de um bendito de um mapa geológico. Um bendito mapa geológico ou um perfil geológico confiável para fazer um poço artesiano. Na maior parte do país, nós temos... nós não temos mapa, nós temos um processo... Alguém aqui falou do Radam Brasil, alguém falou aqui de coisas da CPRM do tempo do EPA, tá? E nós não temos condição de fazer uma pesquisa. Professor, o senhor tem dinheiro para pesquisa na sua universidade hoje? Professor, o senhor tem? Nós estamos falando aqui de patrocinar pesquisa com dinheiro de iniciativa privada, que é o que move o conhecimento no hemisfério norte. Ninguém da universidade de Stanford, de MIT ou do Diaba 4 está contando com verba do governo federal americano. Eles estão contando com verba da iniciativa privada. A indústria do petróleo tem dinheiro para pagar a pesquisa? Então que pague. Por quê? Eu não tenho condição de dizer se o meu poço vai atingir aquífero Guarani com 800, com 1.000 ou com 1.500 metros. Por quê? Como foi apresentado aqui, o aquífero Guarani não é assim. Ele é uma estante de livros de tamanho diferente virado ao contrário. Um poço no aquífero Guarani aqui pode ter 500 metros. Ali no fundo da sala ele pode ter 1.000 metros. Da mesma forma como ele está suscetível à contaminação do gás, ele está também preservado da contaminação do gás por serem blocos. Quem me diz onde está o bloco lá em Toledo? Tem um poço lá estratigráfico em Toledo que possa me dizer agora qual é a profundidade do aquífero Guarani? Alguém aqui na sala conhece? Nem ninguém, nem Jesus conhece, porque não foi feito. Quando e se um dia cair essa moratória da pesquisa, que a eminente advogada protege, quando e um dia nós vamos ter o mínimo de aquisição de conhecimento, só o conhecimento, para alguém na ANP dizer assim, pode ou não pode. Porque aqui no Paraná, se eu tenho um poço e vou outorgar ele, o meu órgão gestor, que se chama Instituto das Águas, diz se presta ou se não presta água e se o volume é ou não disponível. Chama-se outorga. Não existe um poço de petróleo que não seja outorgado pela ANP, porque ela tem que dizer atinge ou não atinge o índice. Certo ou errado? Foi enaltecido aqui o pré-sal. Eu quero ser um macaco. Se um acidente numa árvore de Natal, a 4.000 metros de profundidade, possa ser pago com todo o investimento na Bacia do Paraná em fracking. Nós estamos falando de discutir como que nós vamos encontrar os alienígenas aqui. E vai ser proibido, porque nós estamos moratoriamente proibidos de ter o conhecimento. Nós estamos tentando dizer assim, com que idioma nós vamos conversar com o extraterrestre? Existe extraterrestre? É isso que nós estamos discutindo aqui. É uma ignorância. Nós não sabemos o que está embaixo do nosso pé e estamos querendo dizer o que vale. Veio aquele cidadão que veio aqui com toda a argumentação dele, levantaram os cartazes, etc. Beleza, tudo bem. Você tem o teu direito.
Eu escutei uma frase no início da minha faculdade de geologia que falava assim: minério só dá uma safra. Verdade ou mentira? Só tem um bem mineral que dá mais de uma safra: água. É a única coisa renovável embaixo dos pés. Se toda a água do planeta coubesse nessa garrafa, a água potável estava embaixo da tampinha. Aí nessa garrafa eu botei toda a água potável do planeta. A água subterrânea é 1/3. Rio e lago está embaixo da tampinha. O resto é gelo, não serve para nada. Então eu pergunto para vocês, nós vamos nos manter na ignorância, dizendo assim, é proibido conhecer? É isso? Se a senhora me disser aonde a responsabilidade tem dinheiro para me dar o conhecimento, eu vou atrás. Eu vou. Porque nesse país de esfomeados, nós não temos condição de dizer nem quanto que é a idade justa para alguém se aposentar. Hoje vão morrer, aqui no Brasil, pelo menos 5 mil pessoas vítimas de água suja. Vítima de água suja. R$1 que tivessem colocado em saneamento básico teria economizado hoje R$5 no setor de saúde, que poderia estar gerando educação, segurança, conhecimento. No Brasil é proibido a iniciativa privada participar da universidade. Eu tenho conhecidos meus que tiveram a oportunidade de desenvolver laboratórios de pesquisa avançada, patrocinada pela indústria do agronegócio e que foi proibido. Deu Ministério Público. O cara teve que responder processo durante anos para provar que o que ele queria era o benefício acadêmico. Então, o que nós estamos discutindo aqui hoje, gente? Nós vamos permanecer na Idade Média? Nós vamos permanecer dependente? Vem um poço que eu pudesse ter aqui, um poço. O professor falou de geotermalismo. Em Portugal, que é a população do, sul de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Eles têm mais poços geotermais do que todo o nosso conhecimento. Foi falado aqui da Noruega. Sabe o que era a Noruega sem petróleo? Um bando de pescador de bacalhau tomando cerveja. Há 50 anos atrás. A Noruega, que hoje é o top da educação, o top do IDH, é movida a óleo. Tudo bem, é a população do Boqueirão. Tá? Mas eles chegaram lá. E nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Por quê? Vem alguém e fala assim, o quê? Vai ferrar com tudo? Vai morrer, vai acabar? Cara, não vou poder exportar, etc. Tudo bem, concordo. Produz-se mais metano hoje na granja lá em Toledo do que em toda a pesquisa feita em petróleo no sul do Brasil. Na cidade de Toledo, o peido do porco. Fezes do porco. Né? Que vale um monte de dinheiro. Eu sou paranaense, eu nasci aqui, esse estado é agrícola, eu amo o meu estado, nunca vou sair daqui, já rodei o mundo. Tá? Eu nunca vou sair daqui. Agora, eu acho injusto que, havendo oportunidade de pôr a mão na frente, de pôr a mão nessa informação, a gente seja alijado disso. Eu respeito todo mundo que levantou cartaz aqui dentro. Todo mundo. Respeitem a oportunidade que nós temos, como paranaenses, brasileiros, cidadãos, de dar um passo para frente. Se eu quiser dar 2 passos para trás, eu vou ter liberdade. Sabe o que é liberdade? No meu conceito, é poder escolher entre 2 coisas boas. Eu não sei se o óleo do pré-sal, como enalteceu o professor, é melhor do que o gás que tem lá embaixo do oeste paranaense. Porque não me foi dada a oportunidade de conhecer. E nunca vai ser dado. Se essa moratória não cai, a minha pergunta é só uma, e é para a dona Marina. Quanto tempo pode a moratória obstruir o andamento da rodada 12 da ANP? Muito obrigado. Na verdade, eu não tenho como te responder isso, porque é um prazo judicial, né? Não, ele independe.
da Terra talvez ele soubesse. Correto? Pronto. Esse é o tamanho do nosso prejuízo. Acho que encerrou, né? Então, acho que encerramos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que ainda estão aqui, aguentaram até o fim. E agradecer especialmente aos palestrantes, a Marina, o professor Chave, o professor Paulo Soares, as colegas do CREA pelo suporte. E agradecer ao Ivo aqui pelo espaço cedido pelo CREA, né? E me fizeram uma pergunta se essa palestra depois, esse debate vai ser divulgado ou distribuído pela AGEPAR? Tá, então está sendo gravado pelo CREA aqui, esse sistema depois vai ser disponibilizado no YouTube pela AGEPAR, é isso? Está sendo gravado, depois vamos poder disponibilizar pelo YouTube. Então daí oportunamente será divulgado e vocês podem adquirir aí, então, adquirir não comprar, adquirir gratuitamente. Então mais uma vez, professor Paulo Soares, professor Scheibe, geóloga Marina, muito obrigado pela contribuição e eu acho que foi muito esclarecedor, pelo menos para mim. Obrigado, Júlio. Beleza. Pode terminar. Eu acho que a gente respondeu a Toledo direito. Fizeram 4 perguntas, foram todas respondidas. O pessoal. É que assim, ali deu mais antiga. Tem o pendrive? Tem que copiar hoje? Não vou apagar? Não vai apagar. Você copia daí? Tá, pode deixar. Eu vou disponibilizar para o pessoal. Tá. Vamos perguntar.